Oi, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre ondulatória, onde vimos conceito, formas, como ela se forma, onde são encontrados. E hoje vamos seguir com alguns exemplos que está bastante comum no nosso dia a dia. Como, por exemplo, podemos começar a falar sobre a acústica, o que é, como eles são encontrados e como eles são formados. Os conceitos das acústicas, frequentemente, eles estão relacionados, no nosso dia a dia, quando a gente escuta esse nome, a gente já se refere a volume, a televisor, a volume de som e também, a fala, a afinação de algumas pessoas que cantam, as músicas, até mesmo, o ato de falar, de se expressar, de cantar, ele está relacionado a esses conceitos. E essas ondas, elas são formadas como e o porquê. Então, quando as pessoas elas falam, elas cantam, elas estão fazendo vibrações nas pregas vocais e provocam uma perturbação no ar. Ou seja, quando a gente escuta a nossa voz, quando a gente escuta a voz de outras pessoas, é o quê? É as ondas que ela causou, ou seja, as vibrações que ela causou nas suas pregas vocais e que foi propagada pelo ar. Esse tipo de onda, ela é conhecida como onda sonora ou som. E o que é que acontece? Essas vibrações, quando estimulamos, ela é transmitida para o ar e faz as moléculas vibrarem ordenadamente, produzindo regiões, como a região de compressão, rarefação e também dividida nas zonas de alta pressão e baixa pressão. Como podemos ver nessa imagem aqui, é um exemplo, como se fosse um alto-falante e esse som ele está se propagando pelo ar. Aí o que é que acontece? A variação dessas pressões, como eu falei, que existe pressão baixa, pressão alta, é o que faz com que esse som chegue até os nossos ouvidos. Os sons, eles são produzidos e a gente consegue classificar eles tanto como a altura do som, como a intensidade. Então, o que é que acontece? A altura do som que é transmitido, eles são apresentados, ou seja, uma frequência sonora. Como eles são organizados, como eles se formaram. E aí, o que é que acontece? Ele é dividido em dois tipos. Menor frequência, que é quando as vibrações elas são mais lentas, os sons são mais graves ou mais baixos. E maior frequência, quando os sons eles são agudos ou até mesmo chegar a ser mais alto. Como podemos ver nessa imagem, a organização, a frequência que esse som ele é transmitido, ele é realizado, é o que dizemos que forma a altura do som. Então, podemos dizer que a frequência desse som, como ele é realizado, como ele é organizado no ar, como essas moléculas elas se organizam, a frequência que ela se organiza é o que fala ou é o que faz a altura do som. Se ele é mais alto, se ele é mais baixo. Como já foi dito, a altura do som ele é uma propriedade relacionada à frequência. Como ela está organizada? Como ela se propagou pelo ar e não pela intensidade. Muita gente fala que a altura do som é como se fosse a intensidade daquele aparelho, ou então daquela pessoa, como aquela pessoa fala, se ela tá falando muito alto, se ela tá falando muito baixo, então, tipo, é como se fosse, tipo, ela tá falando muito intenso, ou então ela fala pouco intenso. E isso não é. É basicamente relacionado à frequência de como a fala dela foi, se propagou pelo ar, como ela foi organizada, como ela saiu. Por exemplo, o contrabaixo é um instrumento musical e a gente pode perceber que esse instrumento ele emite uns sons mais graves, Ou seja, a sua frequência ela é mais baixa. Ela se propaga pelo ar, bem mais lentamente, a sua frequência ela é mais organizada, mais devagar, mais lenta. Então, a gente pode dizer que o contrabaixo, a sua altura, ele é considerado como um instrumento baixo, justamente porque a frequência que ele transmite ela é mais lenta e mais grave.
ao contrário do violino, que já tem um som mais agudo, a sua frequência ela é mais alta. Então, eles podem ser considerados, né, um instrumento alto justamente porque a forma que ele transmite esse som, essas ondas, é mais rapidamente, mais alta e mais aguda. Já a intensidade sonora, ela já é relacionada à potência. Como assim? Principalmente em instrumentos, né? Instrumentos musicais ou até mesmo instrumentos que transmitem esse som, que passam esse som. Então, a intensidade ela é relacionada à potência. Como assim? Tem instrumentos como o som, vamos dizer assim, uma caixinha pequena de música. Ela geralmente ela é mais baixa do que um som grande, né? Que possui várias caixas, um paredão, vamos dizer assim. Então, esse som, ele tem, essa caixinha, ele tem uma potência, uma capacidade de suportar, de transmitir esse som menor. E já aquele paredão enorme, ele já tem a capacidade de transmitir esse som, de passar essas ondas para o ar, né? Vamos dizer assim, de uma forma maior. Então, quando a gente fala em intensidade, a gente está falando em capacidade. Quando a gente fala em volume, a gente fala em frequência, como ela está sendo realizada, como ela está sendo organizada. E quando a gente fala em intensidade, a gente fala em capacidade. Qual é a capacidade que aquele instrumento tem de passar essas ondas, de transmitir? Outro tipo de onda sonora é o timbre. O timbre é uma fonte sonora que ele é definido pelo formato da onda. Como assim? Como é que a frequência dele está organizada? Se a pressão dele é mais alta, se é mais baixa. Então, o timbre ele é medido basicamente pela frequência dela, como ela é produzida. Se ela é produzida de uma maneira mais alta, mais aguda, se ela consegue fazer essa transição de conseguir sair uma frequência mais baixa, um tempo mais alto, como ela é formada. Então, como podemos ver aqui os exemplos, por exemplo, o violino ele tem um timbre diferente do piano. Porque se a gente for comparar, a gente pode perceber que o violino ele consegue variar de uma forma mais rápida, ele consegue ser mais alto, ele consegue produzir uma frequência mais rápida. Já o piano, a gente pode ver o quê? Que a frequência dele é mais baixa, que como ele é produzido de uma maneira mais lenta, então ele pode ser considerado como um instrumento mais baixo. Outro exemplo também que a gente tem é o eco. A gente sabe que em determinados locais, né, principalmente fechado, o exemplo das cavernas, quando a gente fala, a gente consegue ouvir. E aqui a gente tem um exemplo que é como se a gente produzisse essas ondas e aí ela voltasse para nós, para os nossos ouvidos. Então, o eco é basicamente isso. É uma produção de ondas que provavelmente, vamos dizer assim, que ela vai bater em algum lugar, em uma cápsula, vamos dizer assim, e vai retornar para nós. A ecografia, ele é um exemplo como se fosse um aparelho, né? Que ele consegue captar essas ondas, ou seja, a batida do coração. Ele consegue captar essas ondas, essas batidas que são formadas dentro da barriga e ele consegue transmitir através desse aparelho para que a gente consiga escutar, ele consegue transmitir para fora, né, para o ar. Outro exemplo aqui que a gente pode ver na imagem é quando a gente está, por exemplo, tá uma turma em uma sala fechada e todos estão conversando. Vamos dizer que essas ondas elas são transmitidas, né, e são jogadas para o ar, assim como as ondas de outras pessoas que também estão conversando estão jogadas. Então é como se fosse um conflito, né? Que ela bate tipo, em determinado local e volta. Então ela se torna intensa por quê? Porque são várias pessoas produzindo essa onda sonora e é como se fosse tipo reforçando. Eu estou falando, você está falando, outra pessoa está falando. Então essas ondas sonoras elas são transmitidas para o mesmo ambiente. Elas estão sendo
feitas, né, realizadas no mesmo ambiente. Os instrumentos musicais, eles também produzem tipos de ondas, como por exemplo, quando tocam uma nota errada, a gente sabe que saiu errado e já vem aquele som desagradável. Tem pessoas também que tocam muito bem, então conseguem acertar essa frequência, essas ordens, e aí a gente classifica como frequência regulares, né, denominadas de harmônicas. Então a gente sabe que todo o aparelho ele precisa ter uma frequência em ser tocada, ele precisa ter uma nota, então aquela nota é como se fosse a frequência musical. E quando ela não é seguida, a gente sabe que todo som, né, todo som ele desanda. Ele não produz o som que a gente quer. Então, todo instrumento musical ele precisa ter uma frequência, uma organização a ser produzido. A gente tem alguns exemplos, né, de instrumento de sopro que produz o som por meio de vibração de uma coluna de ar, ou seja, você vai conduzir esse som soprando esse aparelho. O outro instrumento é instrumento de corda, que produzem o som por meio da vibração de cordas. Os instrumentos de percussão, alguns você vai conseguir produzir por meio do seu próprio corpo, quando você consegue bater ou com alguma coisa, né? Você vai batendo naquele instrumento, fazendo uma frequência e essa onda ela vai sendo produzida e vai se propagando. Então aqui foram alguns exemplos que já vimos em aula, finalizando, né, nossa segunda unidade. Qualquer dúvida é só perguntar. Já vimos lá nas últimas aulas de como a gente consegue medir a frequência, as formas que ela é encontrada, ou as direções que ela consegue tomar, como ela se propaga. Então, qualquer dúvida é só me procurar.